Bom, pessoal, então eu vou mostrar agora como que a gente chega na distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann, tá certo? Então, em primeiro lugar, vamos lembrar o que é uma distribuição de velocidades. Então, é uma distribuição que mostra a fração de moléculas que tem uma determinada velocidade para toda a faixa de velocidades possível que as moléculas podem ter, tá certo? Então, para começar essa demonstração, a gente imagina o seguinte: seja, vou dar o nome aqui de uma função, h de v de x, v de y, v de z, igual a f de v de x. Então, não, antes de colocar o f, vou colocar seja h de v de x, v de y, v de z, d v de x, dv de y, tem vírgula aqui não, dv de y, dv de z. O que é isso aqui que eu acabei de escrever? Então, isso aqui, turma, esse h de v de x, v de y, v de z, primeiro, quem é vx, vy, vz? São as componentes da velocidade, tá? Então, eu tenho a velocidade é um vetor, né? Vetor velocidade, que eu decomponho nas três direções, x, y, z. Então, esse h de vx, vy, vz é a fração de moléculas que tem as componentes da velocidade em. Então, deixa eu até escrever isso aqui. H é a fração de moléculas que tem as componentes de velocidade entre Vx e Vx mais dVx, Vy e Vy mais dVy e Vz mais Vz e Vz mais dVz, certo? Então é isso. Eu estou pegando aqui a fração de moléculas que tem o Vx entre Vx e Vx mais dVx, que é o Vx mais um intervalo infinitesimal da velocidade na componente x, e a mesma coisa para as componentes y e z. Na prática, como esse intervalo é infinitesimal, eu estou pegando a fração de moléculas que tem velocidade Vx, tá? Falando grosseiramente. Tem componente de velocidade Vx, Vy e Vz. Então, em primeiro lugar, eu vou descobrir como que se dá a distribuição de velocidades em uma das componentes, Vx, Vy ou Vz. Aí tanto faz, turma, por quê? Porque como o nosso gás aqui ele é um gás perfeito, então não existe a probabilidade de essa distribuição das velocidades na direção x, na y ou na z ser diferente, tá certo? Então a gente assume que a distribuição de velocidades na componente x, na y e na z é a mesma, tudo bem? Então, além disso, a gente assume que as componentes, vou escrever aqui as componentes Vx, Vy e Vz são independentes, certo? O que significa isso? Que o movimento na direção x é independente do movimento na direção y, que é independente do movimento na direção z. Essa consideração torna possível a gente escrever isso aqui, que o meu h de Vx, Vy, Vz, ele é igual a um f de Vx, f de Vy, f de Vz. Porque são independentes, é só lembrar lá de probabilidade estatística. Aí são parênteses, né? Para quem não lembrar de probabilidade estatística, tem um vídeo que eu fiz, tá bom?
com a revisão de probabilidade estatística, que lá tem basicamente o que a gente precisa em fisicoquímica no nível de graduação, tá? Saber de probabilidade estatística, tanto para essa parte de distribuição de Boltzmann, quanto mais lá para frente para quântica ou estrutura da matéria, tá bom? Então depois deem uma olhada nesse vídeo lá. Então, se elas são independentes, eu posso escrever essa função de três variáveis, Vx, Vy, Vz, como um produto de três funções de cada variável, f de Vx, f de Vy, f de Vz, tá? E aí, se eu tirar o logaritmo dos dois lados, vai ficar o quê? Eu vou escrever agora só a ln de h, tá? Para não ficar... A gente sabe que o h é uma função de Vx, Vy, Vz, que é uma função da velocidade, tá? Porque essas componentes dependem da velocidade. Então, ln de h é ln de f de Vx mais ln de f de Vy mais ln de f Vz, certo? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. E aí agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou derivar essa equação aqui em relação a uma das componentes. Eu posso escolher qualquer uma, porque como eu falei lá atrás, as distribuições de velocidade são iguais nas três direções. Então, se eu fizer aqui a derivada do ln de h em relação a v de x, tá certo? Então, isso é uma derivada parcial, mantendo Vy e Vz constantes. Isso aqui vai dar o quê? A derivada, como é em relação a v de x, então essa daqui é zero, né, do f de y, e a do f de z também é zero. Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar a derivada do ln de f de Vx em relação a Vx. Tá certo? Só que essa função h, ela é uma função das três componentes, mas ela é uma função da velocidade, do vetor velocidade. Então, se eu quiser fazer, eu quero fazer aqui uma mudança de variáveis. Em vez de fazer a derivada em relação a Vx, eu quero fazer em relação a V. Lembrando isso aqui, que V ao quadrado é quem? Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado, né? Eu tenho aqui meu vetor velocidade no espaço. Vou tentar fazer aqui, turma, não sou muito bom de desenho, devia ter preparado um desenho antes, mas o que vale é a intenção, tá? Então, como se fosse aqui x, y e z, né? Aí eu tenho aqui um vetor, né? Meu vetor velocidade, que aí eu decomponho em três componentes, né? Aí eu tenho aqui o meu Vx, aqui o meu, né? Vy e aqui o meu Vz, tá certo? E aí o V ao quadrado é a soma dos quadrados das componentes. Então eu quero fazer em relação a V, tá, pessoal? Como que eu faço isso aqui em relação a V? Então eu faço isso aqui, ó. Se eu quero fazer essa mudança de variáveis aqui, eu quero fazer d do ln de h dv, tá certo? Mantendo Vy e Vz constantes, isso é igual a d do ln de h dvx, que nem a gente estava fazendo, Vy, Vz constantes, vezes dv dvx. Aliás, dvx dv, né? Para poder ficar o tipo cancelar dvx com dvx, né? Então dvx dv não, na verdade, a mudança que eu vou fazer é o seguinte: dln de h dvx é dln de h dv, aí sim, aí fica dv dvx, certo? Que aí eu vou achar o dln de h dvx para substituir aqui, tá, pessoal? Então é esse cara que eu tenho que achar. Então eu vou derivar o ln de h em relação a v, vezes a derivada da interna, né? Que seria o dv dvx, tá bom? Mantendo Vy e Vz constantes.
Tá certo? Regra da cadeia, né? Aí, turma, quem que eu tenho que achar? Eu tenho que achar esse cara aqui, o dv dvx. Mas o meu v ao quadrado não é vx ao quadrado, mais vy ao quadrado, mais vz ao quadrado? Então isso implica que o meu v é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado elevado a 1/2, né? Que é a raiz quadrada. Então, o meu dv, não sei se esse meu d aqui da derivada parcial fica parecendo um 2, tá, pessoal? Então, o meu dv dvx mantendo vy e vz constantes vai ser igual a 1/2 vezes vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado elevado a menos 1/2 vezes a derivada da interna, né? Eu estou derivando em relação a vx, então a derivada de vx ao quadrado é 2vx, tá certo? Aí, turma, eu cancelo esse 2, né? E esse vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado elevado a menos 1/2 é 1 sobre v, né? Porque isso aqui, essa soma dos quadrados é elevada a 1/2. Então, turma, esse meu dv dvx, ele simplesmente é o quê? Ele é o vx sobre v, né? Porque fica o vx e aqui é o meu v elevado a menos 1/2 é 1 sobre v, então vx sobre v, tá certo? Então, pessoal, eu substituo agora, então quem é o meu dln de h dvx? É o dln de h dv vezes vx sobre v. Aí eu vou substituir agora nessa equação aqui de cima. Então vai ficar dln de h dv a vx, vy constantes, vezes vx sobre v é igual ao meu dln de h de h não, de f de vx, né? dvx, tá certo? Só substituir ali. Aí só aqui uma questão, por que essa da esquerda é derivada parcial e da direita é uma ordinária? Porque aqui f é função só de vx, né? Então estou derivando em relação a vx. Já h é função de 3 variáveis, eu estou derivando em relação ao vx, mantendo vx, aqui é vy e vz constantes, tá? Vy e vz constantes, tá certo? Então por isso que essa é parcial e essa aqui é ordinária, tá bom? Aí aqui eu posso fazer uma seleção de uma separação de variáveis, tá? Não tem igual aqui não, que é vezes, né? Eu jogo esse vx para o lado direito e o v fica do lado esquerdo. Então isso aqui simplesmente vai ficar d ln de h vdv, tá certo? Aí agora, por exemplo, agora eu já posso transformar essa derivada parcial em derivada ordinária, tá? Por quê? Porque h é função de v, né? Então, como h é função de v, agora aqui é a minha função, esse v é meu vetor velocidade, tá? Então isso aqui já vira uma derivada ordinária. Então já virava aqui, tá, pessoal? Vou até fazer essa correção, tá bom? Vamos lá, deixa eu... Isso aqui, ó. Isso aqui é d ln de h dv, né? Que agora estou fazendo em relação à variável v. E aqui também a mesma coisa, tá bom? D ln de h dv. Então, ó, do lado esquerdo fica d ln de h vdv e do lado direito d ln de f de v de x
Vx dvx. Fiz a separação de variáveis, tá certo? Aí eu consigo resolver aqui, né? Se eu separei as variáveis, só que antes de resolver eu tenho que observar o seguinte detalhe, como eu falei lá atrás. Como f de x, f de vx, f de vy, f de vz são independentes, tá certo? Não existe razão para que elas sejam diferentes, elas são iguais. Então, turma, eu posso dizer que dln de h vdv é igual a dln de f de vx vx dvx vezes não, que também é igual dln de f de vy dvy, que também é igual a dln de f de vz dvz, tá certo? Como f de vx não depende de y e z, f de vy não depende de vx vz e f de vz não depende de vx vy, essas derivadas aqui, elas têm que ser igual a uma constante, tá certo? Porque se não forem iguais a uma constante, é porque uma função depende da variável da outra, tá certo? Então eu vou chamar essa constante aqui de menos 2γ, tá? Daqui a pouco a gente vai ver por que é menos e por que é 2, tá? Lá na frente. Aqui podia dar qualquer nome, só que ela vai aparecer com uma cara mais bonitinha lá na frente, tá bom? Então, turma, eu simplesmente agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, como eu falei, em primeiro lugar eu quero encontrar o quê? A distribuição de velocidades em um dos eixos, em uma das componentes. Então agora eu vou descobrir a distribuição, eu posso escolher f de vx, de vy, vz, porque as três são iguais, né? Então eu vou escolher o f de vx, tá? E aí eu igualo isso aqui, ó. dln de f de vx, vx dvx é igual a menos 2γ, certo? Então, o meu dln do f de vx é igual a menos 2γ vx dvx, né? E agora eu integro dos dois lados, tá? Integro dos dois lados. Quando eu integrar dos dois lados, como o γ é uma constante, como eu falei para vocês, eu já vou colocar a integral aqui, tá, pessoal? E aí vai ficar derivada do ln de f de vx é f de vx, 1 sobre f de vx, né? Aliás, derivada do ln, dln, então é ln, né? Eu estou derivando, aqui é a derivada disso aqui, tá, pessoal? Vou colocar um parênteses. Então é como se fosse aqui esse ln de f de x fosse um a, a integral de dA é a, tá? Então aqui é ln de f de vx. E do lado de cá, integral de v de x dx é vx ao quadrado sobre 2, tá? Integral de x dx, é x ao quadrado sobre 2, né? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1, tá? Então aqui já está a razão do 2, né? Que vai cancelar aqui, tá bom? Aqui, pessoal, tinha uma constante de integração, tá bom? Então vou colocar aqui uma constante de integração, tá? Mais c, lembra? Integral indefinida, tá? Eu não defini limite de integração. Então vou colocar aqui um mais c, tá? Aqui seria mais c vezes 2γ, mas isso é uma constante, então constante vezes constante, eu vou deixar só o mais c aqui, já englobando tudo quanto é constante, tá bom? Então vai ficar aqui ln do f de vx igual a menos γ vx ao quadrado mais c. E aí, se o ln de vx é isso, o f de vx, o ln de f de vx é isso, ln f de vx é e elevado a isso aqui, né? Então é e elevado a menos γ vx ao quadrado mais c, que é a mesma coisa que vezes e elevado a c, tá certo? Aí isso aqui é uma outra constante. Então meu f de vx vai ser igual a constante que eu estou chamando,
elevado a menos gama Vx ao quadrado. Então, eu descobri aqui a cara da minha função de distribuição das componentes da velocidade no eixo x. Essa é a cara dela. Agora eu tenho que descobrir essas constantes. Esse A e esse gama, tá bom? Como que eu vou descobrir essas constantes, turma? Em primeiro lugar, eu vou partir da seguinte premissa, né? A soma das frações de Vx em todo o espaço deve ser igual a 1, certo? Por quê? Imagina o seguinte, ó, se eu tenho 10 moléculas, né? 2 têm velocidade A, 3 têm velocidade B, 5 têm velocidade C. Mas a soma das frações tem que ser igual a 1, né? A soma das moléculas dá 10 e as frações seria 2 décimos tem velocidade A, 3 décimos tem velocidade B e 5 décimos tem velocidade C. Então a soma das frações é 1. Tá certo? A soma das frações tem que dar 1. Mas como é que eu faço essa soma das frações? Como minha variável aqui é contínua, né? Quando a variável é discreta, que nem eu falei aqui, 2 moléculas têm velocidade tanta, 3 moléculas têm velocidade tanta, aí é o somatório, né? Quando a variável é contínua, o somatório equivale a um integral, né? Então, a integral em todo o espaço, né? Para todas as velocidades possíveis. Quais são todas as velocidades possíveis para v de x? É de menos infinito até mais infinito, tá certo? Então, a integral de menos infinito até mais infinito de f de v de x dvx, isso tem que ser igual a 1, tá certo? Então, eu estou somando a fração de moléculas com todas as velocidades possíveis, todas as frações de moléculas com todas as velocidades Vx possíveis, né? E varia de menos infinito a mais infinito, né? Porque se a molécula estiver indo para a direita, tem velocidade positiva, para a esquerda, negativa, né? Se eu estou adotando que o sentido positivo é da direita, tá bom? Então, substituindo aqui o meu f, v de x, que a gente encontrou ali, isso aqui é a e elevado a menos gama vx ao quadrado dvx, e isso é igual a 1, tá certo? Aí, turma, de novo, eu recomendo lá o vídeo de probabilidade estatística, a gente vai ver que essa função aqui, vx, e elevado a vx ao quadrado, ela é uma função par, tá? O que significa uma função par? Só fazer um parênteses muito pequenininho aqui do lado. Uma função par, turma, é uma função desse tipo aqui, ó. Por exemplo, essa função ela tem essa cara aqui, ó. Então significa que ela é simétrica em relação aqui ao eixo y, tá? Ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Então quando eu integro aqui, essa área, integral na área embaixo da curva, essa área que está à direita é igual à área que está à esquerda. Então, quando eu tenho uma função par, a integral de menos infinito a infinito é a mesma coisa que 2 vezes a integral de 0 a infinito. Tá certo? De a elevado a menos gama vx ao quadrado dvx, isso é igual a 1. Por que eu fiz isso? Porque aí aqui eu já vou tirar o a da integral, tá, turma? Só escrevi para vocês verem e vou colocar aqui, ó, 0 a infinito. Porque essa integral aqui, turma, de 0 a infinito de e elevado a menos gama vx ao quadrado dvx, é uma integral que você encontra numa tabela de integrais, tá? Resolvida. Vou pegar aqui para vocês, tá? Essa integral aqui, turma, ela vai ser, ó, deixa eu jogar aqui. É essa integral aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui do lado. Ó, para vocês verem que tem a mesma cara, ó. Tá vendo? Ó? Integral de 0 a infinito, qualquer, por exemplo, no livro do Atkins, essa aqui eu peguei do livro do Atkins, tá? Tem uma tabela de integrais. Nos livros de fisicoquímica tem uma tabela com as integrais mais usadas, né? Então, integral de 0 a infinito de e elevado a menos um número vezes x ao quadrado dx. Então, isso aqui é meio
de π sobre esse número que multiplica o x elevado a meio, tá? Então, eu vou só agora continuar. Isso aqui vai ficar 2a vezes 1 meio, π sobre gama, né? Que é o A é o gama, né? Aqui, fazendo a equivalência. Elevado a meio. E isso é igual a 1. Então, daqui, turma, eu vou conseguir descobrir o valor de A. Quem é o A? O A, pessoal, vai ser 1 sobre isso aqui, né? Então, o A vai ser π sobre gama elevado a menos 1 meio. Tudo bem? Então, aqui nós descobrimos o A, tá? Aqui nós descobrimos o A. Então, eu já posso escrever a minha f de Vx como π sobre gama elevado a menos 1 meio é elevado a menos gama Vx ao quadrado. Tá certo? Agora falta descobrir o gama. Como que eu vou descobrir o gama agora, turma? Para descobrir o gama, eu vou lembrar disso aqui. Eu vou usar o valor médio de Vx ao quadrado, que é esse cara aqui. Tá bom? Então, quem é o valor médio de Vx ao quadrado? Esse valor médio de Vx ao quadrado a gente viu, turma, quando eu mostrei para vocês a teoria cinética dos gases, que a gente demonstrou aquela equação, né? O PV igual a 1/3 de NMC ao quadrado. Né? Então, se vocês relembrarem lá em uma das passagens, isso aqui eu peguei lá do nosso... Não, esse aqui não. Cadê? Lá no nosso slide, tá certo? Em uma das passagens a gente tinha isso aqui, né? Ó, se vocês voltarem lá na distribuição na demonstração da equação da teoria cinética dos gases. Então, P igual a N vezes M, Vx ao quadrado. Então, o que isso significa? Isso significa, turma, que PV é igual a N, M, Vx, valor médio de Vx ao quadrado. Só que PV a gente sabe que é nRT, não é? Então, se eu cancelar esse N aqui, eu tiro daqui que o valor médio de Vx ao quadrado é igual a RT sobre M. Tá certo? E esse valor médio de Vx ao quadrado eu consigo calcular em função de f de Vx, tá? Então, mais uma vez, fazendo menção ao vídeo de probabilidade estatística, tá? Como que eu encontro o valor médio de uma grandeza? Eu somo, né? Eu pego a fração de moléculas que tem aquela grandeza e multiplico pela grandeza. E somo isso em todo o espaço, tá? Então, se eu fizer isso, turma, o que eu vou fazer aqui? Somar sobre todo o espaço é fazer o quê? Integrar de menos infinito até infinito. Aí eu quero o valor médio de Vx ao quadrado. Então, eu pego essa grandeza, que é Vx ao quadrado, e multiplico pela fração de moléculas que tem aquela velocidade, que é f de Vx. Dx, tá certo? E isso aqui, turma, a gente sabe que é quem? É o valor médio de Vx ao quadrado. Ou seja, isso é RT sobre M. Então, turma, de novo, o que eu vou fazer aqui? Essa função aqui também é par, tá? Eu falei aqui que quando a função é par, tem isso aqui, né? Que ela é simétrica, só que eu esqueci de lembrar o que é uma função par, tá? Função par, turma, é aquela função que f de x é igual a f de menos x, tá? Então, quando todos os termos estão elevados ao quadrado, né? Por exemplo, se eu pegar aqui Vx igual a 1, né? Então, vai ficar 1 f de 1. Isso foi igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado. Não é nem... Deixa eu substituir que fica melhor. Menos infinito a infinito, Vx ao quadrado. Aí, quem é isso aqui? π sobre gama elevado a menos meio, né? É elevado a menos gama, Vx ao quadrado de Vx, né? Aqui. dVx, tá? Igual a RT sobre M.
Então, por exemplo, se eu pegar Vx igual a menos 1, aqui fica menos 1 ao quadrado é 1 e aqui menos 1 ao quadrado é 1, né? Então é igual ao f de 1, tá certo? Então isso aqui é uma função par, quando f de x é igual a f de menos x. Isso aí também eu mostro lá no vídeo de probabilidade estatística. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Agora eu vou resolver essa integral. Aí, de novo, como é função par, aí isso aqui é uma constante, tá? Eu já vou tirar. Então isso aqui é 2 vezes meu π sobre gama elevado a menos meio, integral de 0 a infinito de Vx ao quadrado é elevado a menos gama Vx ao quadrado dVx. E isso é igual a RT sobre N. Aí, mais uma vez, turma, isso aqui é uma integral que está tabelada, tá? Já foi resolvida inúmeras vezes. Você encontra lá na tabela de integrais, eu vou colocar ela aqui do ladinho, que nem eu fiz para outra. Então, você encontra lá na tabela de integrais isso aqui, ó. Você encontra isso aqui, ó. Que é a integral de 0 a infinito de x ao quadrado. X ao quadrado é elevado a menos ax ao quadrado dx é 1/4 de π sobre a elevado ao cubo elevado a meio, tá? Então, eu vou pegar e vou substituir aqui, ó. Vamos lá. 2 vezes π sobre gama elevado a menos meio vezes, aí agora essa integral aqui, ó. 1/4 vezes π sobre, aí o nosso a é o gama, né? Então, fica gama ao cubo elevado a meio é igual a RT sobre M. Certo? Aí aqui o 2 aqui fica 2, né? Aí, ó, π elevado a menos meio vezes π elevado a meio vai dar 1, né? Aí aqui vai ficar gama elevado a menos meio vezes gama elevado a 3 meios, né? Então, é a mesma base, soma os expoentes, vai ficar 1 sobre gama ao quadrado. Então, aqui, ó, vai ficar 1 sobre... Não é nem ao quadrado. 1 sobre gama, simplesmente, né? Porque aqui, ó, gama elevado a menos meio, gama elevado a 3 meios. Então, vai ficar gama elevado a 2 meios, que é 1. Então, aqui vai dar 1 sobre 2 gama, né? Porque tem esse 2zinho aqui. Isso é igual a RT sobre M. Pronto, agora ficou simples, né? Quem é meu gama? RT sobre 2M. Certo? Pronto, descobri as constantes A e gama lá do meu f de Vx. Então, agora eu já sei qual é a cara do meu f de Vx. Quem é f de Vx? É A. Quem é o A? π sobre gama elevado a menos meio. Não é isso? π sobre gama, mas eu já sei o gama. Vou substituir o gama, né? Então, como é π sobre gama, eu vou inverter isso aqui, né? π sobre gama elevado a menos meio. Só também vou colocar aqui um parêntese, para não ficar com menos meio. π sobre gama elevado a menos meio é igual a gama sobre π elevado a meio, certo? Tá bom? Então, vai ficar... Aqui, peraí, que aqui eu fiz errado, tá? Aqui vai ficar M sobre 2RT, né? M sobre 2RT, né? Porque fica 2 gama RT igual a M, gama é M sobre 2RT. Então, turma, isso aqui vai ficar o meu gama sobre π elevado a meio. Então, quem é gama sobre π? M sobre 2πRT, né? 2RT vezes o π aqui, elevado a meio, é elevado a menos gama Vx, né? Então, gama, é elevado a menos M Vx ao quadrado sobre 2RT. Então, é isso, né? A minha f de Vx. Descobri aqui a minha f de Vx, tá certo? Então, o que significa isso? Se eu quiser saber a fração de moléculas que tem a componente x da velocidade entre Vx e Vx mais dVx, é essa equação aqui, ó.
m sobre 2πrt elevado a meio vezes e elevado a menos m vx ao quadrado sobre 2rt. Tá certo? Esse 2 aqui ficou feio. Deixa eu fazer um 2 bonitinho, tá? Então, turma, a primeira parte da demonstração está feita. Agora, o que eu quero fazer? Agora eu quero encontrar a distribuição de velocidades, não das componentes de velocidade, tá? Das velocidades v, tá certo? Então, Tom, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar uma função aqui que eu vou chamar agora de f maiúsculo, meu f de v dv, tá certo? Mas quem é o f de v dv? Se eu voltar lá atrás, né? Eu pegar essa função aqui, pessoal, ó. Que é quem? Esse produto aqui, tá? Aqui faltou... Aqui, pessoal, faltou botar os meus dvs aqui da vida, tá bom? Então, deixa eu trazer para cá. Aqui tem um dv... de preto. Aqui tem um dvx, né? Aqui tem um dvy. E aqui o dvz, tá certo? Então, pessoal, e aqui também tem, tá? Do lado esquerdo. Deixa eu selecionar aqui, trazer para cá, tá certo? Também meu igual vem para cá. E aqui eu vou escrever dvx, dvy, dvz, tá certo? Então, o que era esse h de vx, vy, vz, dvx, dvy, dvz? É a fração de moléculas cujas componentes de velocidade, tá aqui, né? Estão entre vx e vx mais dvx, vy, vy mais dvy, vz e vz mais dvz, certo? Agora a gente vai fazer uma coisa parecida, mas que não é igual, que é o que? Encontrar... Vou até escrever, em vez de distribuição de velocidades v, eu vou escrever o seguinte. Vamos escrever assim. Eu vou encontrar a fração de moléculas com velocidade entre v e v mais dv, que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann que a gente vai encontrar agora, tá certo? Então essa fração de moléculas, ela é f de v dv, tá certo? Só que como as componentes vx, vy, vz, essa fração das componentes são independentes, tá certo? E são iguais, né? Porque não existe razão de serem diferentes. Eu posso escrever isso como sendo produto de f v de x dx, dvx, f vy dvy, f vz dvz, certo? Que vai ficar fvx, fvy, fvz, dvx, dvy, dvz, certo? E aí, turma, quando a gente substituir, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Quem é esse? Como eu falei, o f de x de vx é igual ao f de vy, que é igual ao f de vz. Então essa constante aqui eu vou multiplicar 3 vezes, é a mesma coisa que elevar ao cubo, né? Então vai ficar m sobre 2πrt
fazendo muito pequenininho, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então vai ficar, vamos lá. M sobre 2πRT elevado a 3 meios, né? Que aqui eu multipliquei, existe essa constante no f de Vx, no de Vy e no de Vz, né? Então eu elevei a 3 meios. E aqui, turma, vai ficar E elevado a menos mvx ao quadrado sobre 2RT, vezes E elevado a menos mvx ao quadrado, Vy ao quadrado sobre 2RT, vezes E elevado a menos mvz ao quadrado sobre 2RT. Que é a mesma coisa que eu somar os expoentes, né? Mesma base. Então vai ficar E elevado, aí eu coloco em evidência, né? M sobre 2RT menos M sobre 2RT que multiplica Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Dvx, dvy, dvz. Certo? Aí quem é, pessoal? Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. É o V ao quadrado, tá certo? Então vai ficar f de V dv igual m sobre 2πRT elevado a 3 meios é elevado a menos m sobre 2RT V ao quadrado dvx dvy dvz, tá certo? Agora, turma, falta só uma coisinha para a gente finalizar, tá? Que é o quê? Esse dvx, dvy, dvz, ele está em coordenadas cartesianas. E o meu V aqui está em coordenadas esféricas. Eu vou mostrar uma figura aqui para vocês que ilustra isso. Está lá no slide também, lá da aula, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, ó, essa figura aqui, ó. Tá certo? Então, ó, no sistema de coordenadas cartesianas, isso aqui é o que a gente chama na local, que é o elemento de volume, né, sobre o qual a gente está integrando, que é no espaço de 3 dimensões. Então, nas coordenadas cartesianas, isso aqui vai dar um cubo. Mas quando eu quero saber qual a fração de moléculas entre V e D mais dV, né, tá aqui o meu vetor V, né, porque nessa figura, essa foi a melhor figura que eu achei, ele chama o V de U, tá, pessoal? Mas aí é o seguinte, então, esse U que tá aqui é o V, tá? Então eu quero saber qual é a probabilidade, né, essa minha fração de moléculas que está entre V e V mais dV. Então, como que eu calculo esse elemento de volume entre V e V mais dV? Para calcular esse elemento de volume, aqui nas coordenadas cartesianas, né, é o produto, né, que dá esse cubinho aqui. Mas aqui é o quê? É uma casca, né, de uma esfera. E para calcular esse elemento de volume para a casca de uma esfera, é a área da base vezes a altura. A altura é o du. E quem é a área da base? Eu uso a equação da área da esfera, tá certo? Como é que eu calculo a área da esfera? A área da esfera, pessoal, é simplesmente 4πr ao quadrado, né? A área da esfera. Então, nesse caso aqui, o meu elemento de volume vai ser 4π V ao quadrado dV, tá? Que é eu pegar a área, né, dessa casquinha vezes a altura dela, que é o meu dV que está aqui, tá bom? Então, quando eu faço essa mudança aqui de coordenadas, o meu f de v dv, que estava ali em cima, pessoal, vai ficar da seguinte forma. F de v dv vai ser igual, que eu já tinha, né, que é m sobre 2πRT é elevado a menos mv ao quadrado sobre 2RT, né? Aí no lugar do dx, dy, dz, eu troco o elemento de volume, que vai ficar 4πv ao quadrado dv, certo?
E aí, rearranjando, deixa eu só ver se eu tinha colocado V ao quadrado. Coloquei, tá? E aí, só rearranjando, turma, vai ficar f de v dv é igual. Vou trazer o 4π para cá, fica 4π aqui elevado a 3 meios, né? Deixa eu ver se aqui eu não errei em nenhum lugar. Elevado a 3 meios. 4π m sobre 2πrt elevado a 3 meios é elevado a menos mv ao quadrado sobre 2rt. Eu quero rearranjar para ficar com a cara mais conhecida dela. Então aqui antes do e elevado a menos, eu coloco o v ao quadrado, tá? Então, v ao quadrado dv. E aí nós chegamos na equação de Maxwell-Boltzmann, tá certo? Chegamos na equação de distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann, usando probabilidade estatística aqui, tudo bem? E aí a outra forma dela, tá? É você lembrar que aqui é a distribuição de velocidades considerando massa molar. E se eu quiser considerar a massa da molécula, tá? Aí você deve lembrar o seguinte, que R é igual a constante de Avogadro vezes a constante de Boltzmann, certo? E que M sobre a constante de Avogadro é igual à massa da molécula, né? A massa molar dividido pelo número de moléculas de um mol. A massa de um mol dividido pelo número de moléculas de um mol é a massa da molécula. Então, quando eu substituo o R por NA vezes KB, vai aparecer esse M sobre NA, que é M. Então, meu F de V vai ficar com F de V dV é igual a 4π, agora M, né, a massa de uma molécula, sobre 2π kBt, constante de Boltzmann, elevado a 3 meios, V ao quadrado é elevado a menos, mesma coisa aqui, mv ao quadrado, sobre 2kBt dV. Então, essa é a distribuição de Maxwell-Boltzmann, agora expressa usando a massa da molécula e a constante de Boltzmann, tá certo? Então, é assim que a gente chega na distribuição de Maxwell-Boltzmann que eu mostro para vocês na aula e que tem aquela importância toda, né? Que eu expliquei em cinética química, como que distribui as velocidades, o que acontece quando aumenta a temperatura, a massa da molécula, né? Que tem, só colocar aqui, né? Rapidinho, né? Aqui lembrando que esse V, o Vx, ele pode ser positivo ou negativo, né? Que ela pode estar indo para a direita ou para a esquerda. Agora o vetor velocidade, a velocidade sempre é positiva, né? Ela que é a soma dos quadrados das componentes. Então a distribuição de Maxwell-Boltzmann, aqui é o meu F de V, e aqui é o meu V, né? Então ela tem uma cara assim, né? É isso? E aí, quando você aumenta a temperatura ou diminui a massa molar, o que acontece? Ela fica mais alargada. Quando diminui a temperatura ou aumenta a massa molar, a curva fica mais achatada, tá certo? E aí tem tudo aquilo que eu mostro na aula, do valor médio, né? Você calcular a velocidade média, a velocidade mais provável, que é aqui no pico. Então, tudo a partir dessa equação que eu mostrei agora, como que a gente chega nela, tá bom? Então é isso.